Meu nome é Rafael Neto, eu fui graduando em Medicina Veterinária lá na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia. Eu entrei em 2013, me formei em 2018. No mesmo ano, no finalzinho do ano, eu entrei na residência de cirurgia de carnívoros domésticos na mesma universidade, né, no Hospital de Medicina Veterinária lá da UFBA também. A minha rotina de estudos, eu comecei a estudar assim, a prova geralmente é no final do ano, né? Então, assim, lá por novembro, dezembro, varia um pouco, mas é mais ou menos por aí. Então, eu comecei a estudar no meio do ano, em julho, né, que foi quando eu comecei também meu estágio supervisionado. Então, eu comecei a estudar juntamente com o estágio. Não era aquele estudo assim de o ideal de você ficar focar em alguns assuntos específicos, mas eu já comecei a ver as coisas que mais caíam, para procurar provas antigas, ver provas de outras residências, estudar um pouco sobre o SUS também. Então, foi mais ou menos assim, no meio do ano. A maior dificuldade que a gente enfrenta na preparação da maioria dos concursos, né, e a residência não é diferente, somos nós mesmos. Então, a nossa mente é a maior dificuldade. Para mim, pelo menos, foi isso. De você achar que você não está preparado, ou de que você não vai passar, de que você não é bom o suficiente para passar, que existem pessoas melhores, e que você não estudou o suficiente também. Mas se você conseguir controlar esses aspectos psicológicos, você vai se sair bem. É importante controlar, mas assim, eu acho que todo mundo vai passar por isso, é normal, é do ser humano. Você vai ter uma hora que você fala, eu estou estudando, e não consigo entender tal assunto. Mas, assim, você consegue. Se você parar, focar, ter aquele seu tempo para se distrair de residência, de estudo, e etc. E focar em outras coisas, sua família, seus amigos, seus hobbies, você consegue lidar com essas coisas. Tenha calma. Se você não passar na residência, não é o fim do mundo. Existem diversas outras oportunidades, mercado particular, outras áreas que você ainda pode explorar. Continuar estudando para um próximo ano. E talvez eu diria para as pessoas que estão tentando residência não tentarem em apenas um lugar, não focarem só naquele lugar. É óbvio que é importante ter um foco, mas assim, tentem mais de um lugar, tenta fazer outras, assim, sair mais da zona de conforto e tentar outros lugares. Eu tentei lá em Botucatu também, quando eu fiz a prova da residência, não passei lá, terminei passando aqui na UFBA, mas eu acho que é importante isso também. E assim, sempre ver todo o edital. Veja o edital de todos os lugares onde vocês vão fazer e bata todos os tópicos do edital. Vai ficar aquele tópico que você não bateu direito, que você assim não está tão seguro, mas mesmo assim tente fazer com que todos os tópicos que você que estão lá no barema, não é o barema, né, na grade da residência em si, que você estude eles, que você entenda eles, que você consiga responder as perguntas. Procure provas antigas daquela universidade que você vai fazer. Algumas residências liberam as provas no site, ou às vezes você consegue contato com os residentes do momento, do local, e consegue a prova com eles também. Alguns têm guardada. Então você pode tentar fazer dessa forma e tentar fazer as questões. Tenta fazer várias questões e bate o edital. É muito importante. Não chegar numa residência sem ver determinado assunto, que aí você fica bem atrás das outras pessoas. Acho que eu seria, talvez, eu não sei, eu simpatizo muito com o Incrível Hulk e gosto muito do Aquaman também. Coisas difíceis dentro primeiro da profissão e depois de ser residente. Ser residente demanda muito tempo, são 60 horas semanais, é extremamente complicado. Você, assim, o primeiro mês de residência é você chegar em casa e só dormir e acordar para voltar para a residência. Em alguns hospitais que não tem plantão 24 horas, né, que você dormiria lá. Mas, assim, é uma rotina muito intensa e extensa e cobra muito de você, residente, de você, futuro residente, que está assistindo também. Vai cobrar muito de você psicologicamente e fisicamente falando. Então, os primeiros meses são os mais difíceis e eu acho que os últimos meses, eu estou no meu R2 agora, também são complicados.
Mas eu acho que um dos principais vilões, se a gente fosse falar no mundo dos super-heróis, digamos assim, seria a Dona Morte, porque a gente está, no meu setor, eu sou da cirurgia, né, cirurgia de pequenos animais, eu estou tentando evitar que ela aconteça a todo momento. A maioria das cirurgias que eu entro é para evitar que o paciente morra. Algumas não, mas a maioria sim. Mas como a gente não pode combater a morte diretamente, eu acho assim que também existe um pouco da prepotência do ser humano, né? Então também seria um vilão nesse setor e talvez em vários outros, mas nesse setor sobretudo. De você saber quando fazer as coisas, saber ouvir outras pessoas, os seus colegas e saber tomar a decisão correta na hora correta também. Você não é preparado para lidar com a morte do seu paciente. Até porque veterinária não se resume só em clínica e cirurgia. Mas, assim, o clínico, o cirurgião e as especialidades ali que estão ao redor vão ter que lidar, né, em algum momento com a morte. E vão ter que comunicar aos tutores de que os seus pacientes morreram. E é muito importante que você saiba fazer isso da forma adequada, né? Mas na universidade, pelo menos na minha, a gente não tem assim tanto foco para esse ponto da coisa, sabe? E eu acho que é importante você estar preparado para. Você nunca vai estar preparado para isso na primeira vez que acontecer, mas uma hora você vai ter que falar, você não vai ter outra pessoa para falar por você, você não vai ter seu R2 para te ajudar a falar. Uma hora você vai ter que falar sozinho e você vai ter que segurar isso, sabe? E obviamente que isso termina também se acumulando na sua mente. E se você não tem um bom trabalho de estar conversando com as pessoas e às vezes até fazer terapia, muitas pessoas fazem terapia de várias formas também, você termina acumulando isso para você e faz mal, né? Então é importante ter a clareza de que vai acontecer e que você tem que estar preparado para que quando isso aconteça. Acho que primeiro residente ele tem que ter o superpoder de saber lidar em grupo, saber agir em grupo e saber se portar em um grupo. Não é só a sua opinião que vale, tem várias especialidades onde você tem que estar em contato com todos os seus colegas, mais do que você vai estar em contato com sua família, muito provavelmente. Então, vão ser 2 anos que você vai estar em contato com aquela galera ali que chegar em casa assim para dormir e acabou. Então, é importante você saber lidar com o grupo que você vai estabelecer durante esses 2 anos. Ninguém precisa ser necessariamente amigo de ninguém, né? Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, mas você precisa ter uma boa relação com as pessoas. Então, saber lidar em grupo é extremamente importante para ser residente. Vocês que querem, assim, almejam, né, ser residentes, saibam que vocês vão precisar lidar com outras pessoas, mesmo que vocês não gostem das respostas ou da forma como aquela pessoa age. Você pode chegar com ela, conversar, tudo mais, mas você precisa ter um bom relacionamento. Sobretudo no seu próprio setor. Dentro do seu setor é fundamental. As coisas não funcionam isoladamente. Em um hospital universitário, não funciona isoladamente. Então, assim, você precisa ter uma conversa boa com seus R2 e quando você for R2, você vai precisar ter conversas boas com seus R1. E, obviamente, com seus preceptores, né? Com a preceptoria e com a direção do hospital. Então, o ideal é sempre que você esteja uma boa relação, né? Tenha uma boa relação com todas essas pessoas. Então, o saber lidar em grupo é o principal superpoder que você precisa ter, independente da área que você quer. Mas eu acho que na cirurgia veterinária é um superpoder que a gente deveria ter, na verdade, mas infelizmente nem todos têm, e a gente almeja sempre ter, é essa questão do senso crítico, porque é fácil você querer operar, e todo mundo quer operar. O R1, quando você entra, sai da faculdade, você quer operar imediatamente, quer fazer tudo que aparece na frente, e sai assim, louco. Mas o difícil é saber quando não operar, né? Então, existem casos que é melhor que você não faça. E é difícil você saber quando isso acontece. Então, o melhor para o paciente nem sempre é ir para o centro cirúrgico, mesmo que ele esteja no setor de clínica cirúrgica. Então, esse senso crítico é uma coisa importante. Mas se a gente falasse de superpoder no quesito de super-heróis mesmo, eu acho que eu queria ter mais um braço, mais uma mão e talvez um olho de microscópio, assim, para não precisar usar lupas. Ia ser legal.